Olá, bom dia. Estou iniciando a gravação aqui da apresentação do Hackathon. Bem, antes de começar, eu já quero reforçar que eu estou entregando aí com atraso. Era para ter sido entregue, né, no prazo de ontem, dia 24, até meia-noite, mas a plataforma da AWS Academy ela entrou em manutenção ontem por volta das 9 horas da noite. Melhor dizendo, a partir das 7 da noite e previsão de volta às 21 horas, mas não. Já era mais de 21 horas e eles não tinham retornado, retomado ainda a plataforma. E quando voltou um pouco com problema e tal. Eu peguei esses problemas aí, relatei lá no Discord lá. Então só faltava gravar o vídeo, já estava tudo pronto, na verdade. E nesse momento aí que eu parei só pra tomar um café lá, quando eu vi já estava fora do ar e eu não consegui fazer isso. Tá bom? Mas enfim, vamos seguir aqui. Bem, temos aqui, né, os requisitos funcionais aqui do Hackathon. Resumindo, ele é um sistema de registro de ponto, né? Ponto de entrada e saída. Então eu vou apresentar aqui, está dividido em fase um e fase 2 porque na própria descrição do Hackathon ele divide, né, as funcionalidades aqui funcionais, e funcionais na fase 2, né, numa evolução. Eu vou apresentar então, aqui pede também, né, para poder a gente ter ali o desenho, né, da arquitetura ali da fase 2. Então eu vou iniciar com a fase um, depois a fase 2 está aqui do lado, eu apresento como é que eu vi de melhorias ali para atingir os requisitos. Ok? Bem, iniciando pelos desenhos aqui, tá? Essa aqui é a parte da autenticação. Um dos requisitos era, né, ter a parte de segurança. Então, esse aqui é o endpoint. Eu vou apresentar os endpoints aqui e já colei também o que de lá da AWS está sendo utilizado, tá? Não usei Terraform nesse projeto, não usei por questão de tempo, apesar de ter um ganho de tempo, né? O Terraform ajuda bastante, mas assim, além do código, eu sou sozinho no grupo, né? Não tenho outras pessoas para fazer, então apertou bastante isso, realmente foi bem complicado, mas só foi por esse motivo. Se eu pudesse, eu fazia mesmo com Terraform, assim como fiz as outras entregas. Então aqui, o login, né? Basicamente o usuário, ele passa o usuário e password aqui pro load balance. Na verdade tem que ter o API Gateway aqui, mas enfim, vai direto, no teste foi direto no load balance, onde tem o ECS rodando ali no microserviço SGP usuário, que basicamente eu usei Spring, né? Spring Boot nesse microserviço, ali com Spring Security. E, enfim, ele faz toda a parte da autenticação do usuário, já criptografando ali as senhas, né, que a gente coloca. E toda essa parte ali de autenticação e é feita ali pelo Spring Security. E também fiz um endpoint, não está escrito aqui, mas endpoint de criação de usuários, ok? Para poder facilitar a minha vida aqui também. Enfim, então se a gente olha o banco de dados aqui, na parte do usuário, se quiser o banco que está na AWS. Demora um pouco para carregar, mas ele vai trazer aqui, a gente vai poder perceber que os usuários e senhas já são criptografados. Demora um pouco porque está por causa de questão de latência de rede, eu acho. Ok? E aqui no fim ele retorna o token. Tá? Então, o token JWT que é utilizado aqui nas próximas requisições. Ok? Então, beleza, aqui basicamente a parte de autenticação. O código fonte, eu vou passar rapidamente. Eu estou sendo ligeiro aqui para não ficar um vídeo muito extenso, né? Mas assim, basicamente é um serviço, como eu falei, né? Onde temos os controllers aqui, onde recebe aqui o login. Aqui ele já utiliza diretamente aqui a parte lá do Authentication do Spring Security e tal.
mas tudo que eu pude fazer utilizando já o Clean Architecture, usando o Clean Architecture e tal, foi feito, ok? Quebrando ali as camadas certinho, regras de negócio e tal. Não foi aplicado o teste, tá, nos projetos. Na verdade, foi feito alguns testes, mas testes que eu realmente, aqui no outro microserviço, eu fiz alguns testes que de fato facilitavam a minha vida aqui no desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, aqui tem um teste integrado aqui, que de fato ele faz a notificação de e-mail, certo? Já aqui na parte que eu vou explicar mais pra frente, tem alguns testes também que eu criei aqui, que facilita a minha vida aqui na hora de gerar o token, sacou? Então, assim, para eu não ter que testar isso integrado lá no sistema, eu fiz os testes aqui. Igual o payload que o API Gateway retorna aqui, é um payload gigantesco. Como eu tenho que extrair informação de dentro dele, eu preferi fazer os testes aqui. Então, assim, falando de teste, não foi feito o TDD, né? Então, os testes foram nascendo depois da implementação, ou alguns pontos ali junto, mas as classes estão totalmente testáveis, tá? Tipo, adicionar um teste aqui é a coisa mais simples do mundo agora, porque está tudo separadinho, né? Usando a Clean Architecture e tal, usando os adaptadores, né? Interface e suas implementações, né? Opa, não é essa não. As interfaces e suas implementações aqui, tudo certinho. Ok? Então, do código seguiu mais ou menos a mesma linha para tudo, ok? Mesmo nos lambdas aqui eu fiz seguindo também a arquitetura limpa e tal. Só não usei Spring dentro dos lambdas. Deixa eu ver se abriu aqui. Ah, tá. Aqui, tá vendo? Ó, o usuário aqui, ó, o Léo vai dizendo, o password ficou criptografado. A senha desse usuário, quando eu criei ele... Eu posso criar um aqui agora pra gente ver? Vou criar um usuário aqui. Vou colocar aqui um outro e-mail aqui, só pra gente... A mesma senha eu vou deixar aqui e vou enviar aqui. Aí tá indo pelo load balance. Ok, criou. E se a gente roda aqui... Tá aqui outro usuário, tá vendo? A senha é só teste, senha 123 e ele criptografou tudo aqui. Ok? Aí, obviamente, quando eu for fazer o login, vou fazer um login aqui, eu passo a senha, né? Não a senha criptografada, e ele já gera o token para mim aqui dessa autenticação. O token, se a gente observar o que tem dentro do token, é o ID. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu abrir aqui, melhor dizendo. O token, eu coloquei o ID do, acho que o ID do usuário e as roles que ele tem dentro do projeto, ok? É o que foi necessário ali. Voltando aqui para o desenho, um dos requisitos não funcionais era ter alta performance, né, disponibilidade e tal, na hora de, principalmente na parte de capturar ali o registro dos pontos dos funcionários, né? Então a solução que eu obtive aqui foi o seguinte: na parte do registro do ponto, eu fiz um lambda, né? Então esse lambda pode ser escalado aqui em N instâncias de lambdas ali, à medida que for batendo aqui no API Gateway, aqui nessa camada aqui, onde eu passo basicamente o que o front-end tem que mandar na parte do registro do ponto, é simplesmente o token e o body, a requisição, só a data a hora, ok? Então isso daqui é o que eu peguei aqui que é o que eu achei necessário de estar passando aqui. Pensando bem agora, esse valor poderia ser capturado aqui dentro. Eu acho que eu nem precisava passar isso aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, acho que vai dar problema. É porque eu sei que eu pego o valor da data hora dentro do... Ah, isso aí, ó. Tá errado isso aqui. Na verdade, eu só passo o token, tá? Vou até resolver consertar aqui. Somente passo o JWD token que contém
o ID do usuário. É isso que acontece. Eu lembrei agora esse detalhe. É porque, na verdade, assim, não faz sentido o front-end mandar a data-hora, né? Porque senão manipula ali e aí salva o que quiser. A data-hora está sendo obtida no Lambda, tá? Então, se a gente olhar o Lambda aqui, vamos lá, aqui, ó. Registro de ponto, que é o Lambda relacionado a essa parte de obter ali. Aqui no use case, a gente tem aqui um entry point aqui, né, que é o equivalente ao controller, digamos assim, onde eu recebo ali a requisição. Eu extraio de dentro do token o usuário e aí eu venho e processo o ponto. Quando eu faço essa parte aqui, do ponto aqui, esse new ponto aqui, ó, do domain, aqui eu obtenho a data hora, certo? Então, assim, a data hora está sendo obtida dentro do servidor ali, né, no time zone específico aqui do Brasil. Então, esse valor aqui do ponto, vamos ver aqui no banco, já que eu bati um ponto ali, ó, só tem 3 aqui, vamos ver se vai aparecer aqui mais um. Na verdade, apareceu mais de um porque eu tinha rodado antes para testar. Mas aqui, ó, 10 e 1, que foi mais ou menos o horário que a gente fez. Ok? Então, falando aqui, voltando ao desenho, eu já estou testando junto aqui algumas coisas, né? Mas assim, ele só repassa o token, dados são obtidos, o valor, melhor, a data hora é obtida aqui dentro do lado do servidor. E falando de escalabilidade aqui, os lambdas são conhecidos aí já que escalam na horizontal de uma maneira absurda ali. Então, se tiver 1 trilhão de requisições aqui, é garantido, digamos, que o Lambda vão conseguir dar conta disso. E aí eu criei uma fila aqui, uma fila SQS, com a ideia mesmo de amortecer ali, né, o registro do ponto, né? Então, na verdade, se receber 1 trilhão de requisições aqui de pontos, isso vai cair numa fila SQS e vão ficar ali e tem um consumidor da fila, que é outro Lambda, que vai consumindo, né, essas mensagens. Aí, obviamente, a gente pode abrir aqui, eu posso configurar quantas instâncias eu quero rodando simultâneo, né, para não sobrecarregar aqui o endpoint do sistema de ponto. E então, dessa maneira, eu garanto, na minha visão, né, eu garanto ali uma alta escalabilidade e sem ter falhas, digamos assim, no registro de ponto. Então aqui aqui eu não vou nem olhar no código, mas basicamente ele está lendo essa fila e faz uma requisição aqui para o sistema de ponto. Então existe um endpoint aqui no sistema de ponto que recebe esses dados. E aqui eu só passo o ID do usuário e a data hora. E aí ele, por sua vez, recebe essa informação e salva dentro do banco de dados do próprio sistema de ponto. Falhou, cai, volta. Se por acaso falhar por algum motivo aqui, ele vai tentar até que N tentativas até que cai na fila de DLQ. Que aí tem que ter monitoramento nela, né, tal, para poder fazer como é que eu vou dizer? Uma tratativa, né? Aí aqui já é a outra parte do requisito, que é a pessoa poder visualizar os seus pontos. Aí não teve muito mistério, é criar realmente um endpoint não tem filtro, né? Mas obviamente poderia ter filtro por data, né? Data início, data fim. Mas basicamente ele faz uma chamada no endpoint aqui que obtém os dados do ponto ali daquela pessoa. Débitos técnicos, não fiz nenhuma tratativa de sumarização de hora, nada disso, tá? Então seria uma coisa que eu teria que fazer, uma regra de negócio ali para, digamos assim, melhorar essa resposta. Tá o dado cru mesmo, né? Outro ponto que eu fiz aqui é o seguinte, existe nesse endpoint aqui, existe uma regrinha que não deixa registrar 2 vezes o mesmo ponto. Simplesmente ele não lança o erro, ele só não registra, ele dá um warning no log, mas não registra o ponto duplicado. Ou seja, a mesma data hora
segundo, né? Tudo isso ele não salva duas vezes. Ok? Vamos ver o código aqui do serviço de ponto. Então também é um serviço em Spring Boot, que ele tem o seu controller aqui. Esse controller aí tem os endpoints, né? Que registra o ponto, que é aquele endpoint que eu falei por último. Esse daqui ele pega os pontos a partir do ID do usuário, que é exatamente essa parte aqui, com JWT token sendo validado e tal. Tem interceptador aqui que valida isso. E aqui é a parte final ali, que é mandar o espelho de ponto para o e-mail, que é esse outro desenho aqui. Ok? Como é que eu fiz aqui? O endpoint, né, como eu falei, solicita o espelho de ponto, passando o ID do usuário ali e o token para poder validar. Essa parte ele vai no microserviço de usuário para poder obter ali o e-mail, né, o último e-mail ali cadastrado pelo usuário. Uma vez que ele obteve esse dado, ele existe um adaptador do próprio Spring ali, aliás, dentro do código eu usei o próprio Spring para fazer o envio de e-mail. E aí ele obtém, gera assim, eu não fiz um PDF, nada disso, eu estou fazendo CSV, mas ali é um detalhezinho, né, usar uma biblioteca conhecida aí para gerar um PDF ou qualquer coisa e mandar lá para o e-mail daquela pessoa, ok? Então, vou apresentar o código dessa parte aqui para vocês, rapidamente. Então, o registro de ponto aqui, ó, quando ele chama, tem aquela regrinha que eu te falei, né, que ele busca se já existe o ponto cadastrado. Se existe, ele só lança o warning e retorna não salva. Caso contrário, ele vai de fato chamar lá o adaptador que vai fazer o salvamento ali do ponto. Na verdade, esse método aqui, ó, o save, simplesmente salva, ok? O outro método que tem aqui é o obter os pontos, né? Então é um método bem direto também. Ele tem esse método aqui, ele vai fazer um find by os pontos a partir do ID do usuário, que é aqui, né? Bem simples também. Não fiz nenhuma query, né? Só, na verdade, a query que faz aqui, usando aqui o Spring Data aqui, né? Find by usuário ID e ordenando aqui por data hora. Simples também. E por último aqui, esse aqui é o mais complexo, né? Que eu já vou apresentar aqui, depois eu testo. Então basicamente aqui é um orquestrador, né? Porque a primeira coisa que eu faço aqui é obter os pontos, né? Reusando o método já existente aqui em cima. Depois disso eu tenho um adaptador aqui que obtém aqui os pontos. Desculpa. Converte ele pro relatório, digamos aqui. Como eu falei, isso aqui ele está gerando um CSV. Então, basicamente, aqui eu pego todos os pontos que eu obtive e gero aqui um array de bytes que representa ali o documento. Porque, obviamente, nas camadas internas aqui do use case, eu não trato nenhum tipo de framework. Então, por isso, primitivo byte aqui para poder ficar bem independente ali de qualquer biblioteca, coisa do tipo, tá? Então, por isso que esse cara aqui é um adaptador aqui e retorna sempre um byte, um array de bytes. Uma vez feito isso, eu obtenho os dados do usuário, né? Nessa parte aqui, ó, essa perninha aqui. E por fim, eu notifico aqui, que também é um adaptador aqui, que basicamente ele recebe aqui o usuário, né, com os dados, e o binário ali, que é o array de bytes ali, que é o documento em si. Aí aqui é uma biblioteca do próprio Spring, né, Java Mail Sender, aqui ele pega e manda o e-mail. Qualquer erro aqui, lança uma exceção, log e tal, exceção específica, bonitinho, ok? Bem, de código era isso, né, de funcionalidades. Opa, sumiu aqui. E agora, vou apresentar rapidamente aqui, ele funcionando. Então, no login aqui, eu vou só copiar esse token aqui. Deixa eu fazer o login de novo, para dar um refresh nesse token. Então, copiei o token aqui. Esse endpoint eu já tinha testado, eu vou retestar ele, que é basicamente a gente colocar só aqui no cabeçalho o token.
Aqui ele passa pelo API Gateway. Demora um pouquinho porque ele está instanciando o Lambda, né, e tal. Ok. Então ele fez o registro do ponto. Deixa eu mudar aqui o... Porque na verdade com certeza aconteceu um warning ali, porque... Ah não, eu viajei, não deu warning não, porque na verdade ele mudou a data, a hora aqui, né. Antigamente eu achava que estava pegando aqui. E aí vamos ver se ele registrou lá o ponto. Ok. 10 e 12. Ok, certinho. Se eu por acaso, vamos fazer um teste aqui. Se eu boto um outro, eu invalidei o token aqui. Então ele toma um erro aqui. Poderia ser 401, né? Alguma coisa assim, mas é coisa do... É só configurar o API Gateway para tratar as exceções certinhas lá. Eu não fiz isso, então está sempre dando um erro se for diferente de 200. Beleza? Então essa parte ficou pronta. Esse aqui é só o registro do... É o mesmo endpoint, mas no caso aqui eu estou passando... Seria o teste desse endpoint aqui, ó. Dessa perninha aqui. Que é o que está acontecendo já por aqui, né? De certa forma ele está passando pela fila. Aqui eu obter todos os pontos, né? Pelo ID do usuário. Aí tá aqui, ó, inclusive os últimos que a gente fez. Tá em ordem decrescente aqui, ó, ID 8. Obter o espelho do ponto. Aqui é aquele lance que manda o e-mail. Então deixa eu mandar aqui, ó. 200 ok. Deve ter chegado o e-mail. Deixa eu lá pegar o e-mail aqui para vocês verem. Ok, aqui o e-mail chegou lá. Agora, às 10h15, né? Foi a hora que a gente fez o teste. O anexo dele eu vou baixar aqui. Salvar na pasta temporária aqui. Sobrescrever esse aqui que já tinha testado antes. Vamos lá ver o resultado dele. Vou abrir no bloco de notas. Tá vendo? Todos os pontos aqui. De novo, tá? Eu não fiz a tratativa, né? Total de horas. Isso aí ficou como débito técnico. É uma regra de negócio que está pedindo, inclusive, mas eu não fiz, assim, não consegui. Mas não vejo muito mistério, né? Era só fazer a tratativa dentro ali do domain para retornar os valores corretos, né? E tal. Mas ficou esse débito aí por questão de tempo. E deixa eu fechar isso. Então, assim, testei toda essa parte aqui da fase 1. Só passando aqui rapidamente aqui na infra. Só para vocês verem, né? Então aqui a gente tem as filas, como eu falei aqui. Na verdade, a fila, né? Só tem duas filas, porque a fila... Uma é normal, outra é DLQ. Aí se a gente vê aqui nos monitoramento, a gente vai ver que teve movimentos, né? Nessa última hora, por conta dos testes que a gente fez agora, né? E aqui no cluster aqui temos dois serviços, né? De pé, que é o usuário e o ponto, né? Tudo estabilizado. O deploy falhou aqui porque eu acho que foi quando eu reiniciei a máquina aqui, porque isso aqui estava verde. Aqui são as tarefas, né? E tudo certo. O banco de dados. Vamos ver o banco de dados aqui. O banco de dados está aqui, né? Mas eu usei uma única, a mesma instância de banco, com dois esquemas diferentes, né? Então está aqui também. Então dessa parte é isso. Agora eu vou apresentar para finalizar as melhorias que é a fase 2, ok? O vídeo já está em 25 minutos, mas vamos lá. Fase 2. Bem, a primeira coisa a ser feita aqui é de fato extrair essa parte de segurança, de token, de dentro dos microserviços e projetos aqui, né? Colocar ali a infraestrutura para cuidar disso, né? Então, assim, falando de AWS, a gente tem ali
a junção ali, o trabalho em conjunto do API Gateway com o Cognito. Então, tanto no login, né, utilizar o Cognito ali, e assim as próximas requisições passar o token para ser validado nessa camada aqui e depois já passar o dado puro, né, digamos assim, para dentro das camadas internas, né. Puro que eu falo é já extrair o ID do usuário do token, já tudo que tiver no token já passar no cabeçalho, né, ou manipulando as requisições para dentro das camadas interiores ali do sistema. Então isso aí tem que ser feito, né, não foi feito o Cognito, nada disso, foi simplesmente os próprios microserviços estão cuidando dessa parte da validação, então isso tem que ser feito. E aí seguindo aqui os requisitos já do hackathon, da fase 2 aqui, uma edição de registros, né? Então assim, como é que eu bolei aqui essa parte de edição de registro? Bem, não teve muito mistério, na verdade o usuário percebeu que fez alguma, sei lá, registrou errado, ele vai entrar ali numa telinha, né, que vai ter os dados ali, que ele vai poder pesquisar os pontos dele, e aí ele vai e altera o ponto, ele cria uma solicitação de alteração de ponto, né, que cai dentro do sistema de ponto, que vai guardar isso dentro, essa solicitação dentro do próprio sistema, do banco de dados dele, e para fazer isso ele vai obter os dados ali dos microserviços necessários, no caso aqui só o usuário, e vai salvar essa solicitação de alteração de ponto aqui dentro. E já cria uma mensagem numa fila de notificação que vai poder que vai ficar guardando ali para poder notificar ali os administradores, digamos assim, daquele usuário para poder saber que tem algum registro de ponto a ser alterado, né? Ou melhor dizendo, aprovado ou reprovado. Então aqui, seguindo o fluxo aqui, né, teria um sistema que não existe hoje de notificação. Ele é específico ali para ler as mensagens e ter uma regra interna ali de como ele vai notificar, seja usando e-mail, Discord, WhatsApp, e aí utilizando coisas. Aí os adaptadores aqui são específicos, né? Ah, vai usar o serviço de e-mail da AWS, aí, né, passa por aqui. Ou nem chega aqui, né, dependendo da situação. Vai usar um serviço externo de e-mail, tá? Aí vai fazendo essa parte, então um serviço específico para notificações aqui. E aí seguindo ainda o passo 2, né, porque ele só notificou até agora, né? Então o admin, o sistema de notificação, que é o mesmo, esse é o mesmo desse, né? Ele vai notificar o administrador, por e-mail, que seja, qualquer coisa. O administrador, então, ele entra no sistema, né, vai ter o front-endzinho, a tela, tal qual ele vai ver ali as notificações que estão no nome dele ou no grupo dele também, é importante dizer isso. Fez essa aprovação ou reprovação, já salva aquela marcação dentro aquela validação dentro do sistema de ponto. Acho que faltou aqui, eu pensei isso agora, né? Poderia sim eles chamar aqui, por que não, né? Chamar aqui o sistema de notificação também aqui, para poder notificar, botar aqui, ó, notifica solicitante, né? Da validação. Para poder quem abriu a solicitação saber ali que foi notificado, que foi feita a validação positiva ou negativa daquela solicitação. Bem, esse é o primeiro, né, parte de edição de registro. Notificações é o segundo requisito aqui. Está falando aqui, né, o sistema deve ser capaz de enviar notificações para lembrar o usuário de registrar pontos. Então, assim, já temos um serviço específico. Teríamos, né, ainda não tem, mas um sistema específico de notificação. Mas, basicamente, como é que ficaria essa solução? Algum schedule aqui, tá? Usando a AWS ou qualquer nuvem, né, a gente pega as funções lá, o Lambda, no caso da AWS, schedula ela para rodar de, sei lá, pode ser numa cron lá que seja no horário específico, mais ou menos ali, da entrada e saída do usuário, né? Então, assim, isso daqui está bem específico ali, ou de 1 em 1 hora, não sei, schedulado. Que quando ele chamar o lembrete aqui, aí seria um endpoint, um código ali, uma aplicação específica para isso, que teria os dados necessários ali também no banco de dados específico. Mas ele obtém os dados do usuário, aí pode ser um grupo de usuários, não precisa ser um de cada um para não ficar fazendo muita latência de rede.
tendo esses dados na mão, ele vai e notifica ali, que é o mesmo desenho que estava em cima, notifica o usuário ali que está na hora dele bater o ponto, né? Aí, a princípio, aqui o banco de dados desse projeto contém os IDs dos usuários que querem ser notificados. Ah, bom, eu pensei isso, né? Às vezes eu não quero ser notificado, sei lá, não preciso disso. E aí eu posso habilitar, eu como usuário posso habilitar ou desabilitar isso. Aí teria que ter um endpoint específico para o usuário poder se configurar, né, essa parte nesse banco aqui, né? Ou um outro Lambda para fazer isso, né, para manter, né, essas configurações do usuário. Ok, administração, né? Aí aqui, essa parte aqui, eu botei os dois juntos, né? Administração e relatórios, né? Que é o próximo passo aqui, a próxima solicitação aqui, que é administração e relatório. Deve ter uma interface de administração para gerenciar usuários, aprovar e tal. Aprovação já falei. E relatórios também deve ser capaz de gerar relatórios, né? Aí aqui não vai ter muito mistério, não vejo por que tem mistério aqui, mas basicamente teriam endpoints específicos aqui para gerar PDF, quer mandar por e-mail, né? Ou quero editar ali alguma coisa do ponto, independente de ter ou não uma solicitação aberta. Então teria endpoints específicos ali de fazer essa tratativa tal qual só os administradores pudessem acessar. Certo? Bem, então é isso. Eu acho que finaliza. Atendeu todos os requisitos aqui. Os únicos requisitos que os requisitos não funcionais também tendo que foram feitos aqui, né, desempenho, né, usando ali fila, lambda, toda essa parte, usando ECS também, que eu posso escalar também um microserviço, né, usando o token ou IDs específico, não tem sessão, nada disso. Disponibilidade, né, aí a AWS ela é disponível, o sistema vai estar no ar e tal. Parte de deploy pode usar a estratégia de blue-green, coisa desse tipo aí, ou qualquer estratégia de deploy para não dar indisponibilidade dos microserviços. Segurança, usando ali o token, né, criptografia da senha, tudo isso também foi atingido. Ok? Integridade dos dados, né, mantém isso. A parte de manutenção, né, código limpo, passei também. Resiliência, o sistema deve ser capaz de recuperar rapidamente de falhas, né, beleza, também. Temos ali a DLQ também, né, para poder ter tratativas específicas. Está em conformidade com todas as leis, regulamentações relacionadas à privacidade e proteção de dados. Aqui basicamente só o e-mail, né? Não tem nenhum dado específico do usuário ali, CPF, nada disso. Mas com certeza ali teria, no sistema, no front-end, teria ali os alertas ou informações, né, dizendo o que guarda, o que não guarda, de dados, se eles são, se o usuário está de acordo com isso, né, tudo isso. Certo? Então, assim, foi isso. Mais uma vez eu só peço desculpa aí por essa questão do atraso, mas isso daí foi, eu tive um problema ali inesperado, que foi a falta ali, a queda da AWS ontem no final do dia, e me atrapalhou bastante. Porque era só a apresentação que estava faltando. Ok? Então, beleza. Valeu, obrigado, até a próxima.